Amém, glória a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém, glória a Deus. Vamos abrir a palavra lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 27. Glória a Deus. Deus seja louvado essa noite. Irmãos, o culto está poderoso, não está? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 30. Mateus 27. Perdão, irmãos, vamos para o número 50. Versículo de número 50. A palavra do Senhor diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Eu queria que o Rafa colocasse para nós aqui também Lucas, capítulo 17, versículo 20. Vai dizer assim: interrogado pelos fariseus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, próximo, nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Hey. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Oh, Pai, Senhor, nós entregamos esse tempo a Ti, ó Deus. Eu sei, ó Deus, que foi o Senhor quem nos trouxe aqui essa noite. Cada um que está aqui foi guiado pelas mãos do Senhor para esse lugar, para esse tempo aqui na Tua presença. Senhor, nós já louvamos, cantamos, nós já oramos ao Senhor, nos alegramos uns com os outros. Mas agora, Senhor, a Tua palavra, a Tua santa, poderosa palavra, que muda, transforma, a Tua palavra que ensina, meu Deus, toca em nós, Senhor, essa noite. Meu Deus, nos leva, Senhor, para um lugar nessa noite, para um ambiente diferente. Meu Deus, Senhor, até o final, Senhor, nem que seja uma frase. Fala, Senhor, com cada um aqui nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos esse tempo ao Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você vai sentar aí, aplaudindo, glorificando, louvando, adorando o nome do Senhor. Você pode dar um glória a Deus aí, irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmão, você já entregou sua vida para Jesus? Quantos aqui entregou ou entregaram a sua vida para Jesus? Lá em 2 Pedro, capítulo de número 1, Pedro, ele escrevendo a carta, ele vai dizer assim:
eu vos escrevo para vos lembrar. Quando ele está escrevendo a carta, irmãos, quando ele fala isso, eu escrevo para lembrar vocês, é porque algo ele já disse, e ele está repetindo, para trazer a lembrança para a igreja. E ele vai dizer assim, no final do capítulo, do último capítulo, capítulo 3, ele vai dizer: crescei na graça e no conhecimento em Jesus Cristo. Ele começa a carta dizendo: eu vou vos lembrar. E no final ele fala: crescei na graça e no conhecimento. E às vezes, irmãos, parece que a igreja fica enjoada do pastor pregar, falar assim: irmãos, você quer ter uma vida com Deus de verdade? Você quer ter uma vida cristã de verdade nessa terra? Viver uma vida com o Senhor, desfrutar das coisas espirituais que o Senhor deixou para nós? Você tem que ler a Bíblia e você tem que orar. E mais do que ler a Bíblia, você tem que, além de ler, você tem que analisar. Além de ler e analisar, você tem que inferir, você tem que viver a palavra. Porque a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar, irmãos. E mais, além de ler a palavra, você tem que orar. Você quer ter uma vida íntima com Deus, você quer ter comunhão com o Senhor, você tem que ter uma vida de oração. Só que parece que fica maçante isso na igreja. A gente fala: lê a Bíblia, ore, leia a Bíblia, busque na palavra conhecimento, ore para você ter intimidade com o Senhor. Só que, irmãos, não tem outro segredo ou fórmula mágica para a gente ter relacionamento íntimo com Deus, senão ler a palavra, obter conhecimento da palavra e orar. Porque quando eu busco na palavra, irmãos, a minha visão espiritual ela se abre. O meu modo de viver aqui na terra, irmãos, começa a ser diferente. Meu modo de agir, de falar. Quando eu tenho uma vida de oração, irmãos, começa a ser perceptível o mundo espiritual na minha vida. Por exemplo, essa semana eu estava dormindo e já era de madrugada, irmãos, quando eu tive um sonho. E eu tive um sonho e eu me via me levantando da minha cama. Eu ia até a sala da minha casa e eu abria a cortina, a janela estava aberta, eu olhava para o quintal de casa e o meu carro não estava lá dentro. E daí, irmãos, de repente eu acordei. Eu acordei a Gisele e falei: Gisele, eu não guardei o carro. Ela falou: não, você não guardou? Não, não guardei o carro. Eu levantei, irmãos, abri a porta, o carro não estava dentro de casa. Foi quando eu me lembrei que eu cheguei do trabalho, tomei um banho, e eu não costumo dormir cedo, irmãos. Aquele dia eu dormi cedo e não guardei o carro. Logo o Espírito Santo falou comigo: eu cuido dos detalhes. Quando eu guardei o carro, a Gisele fechou o portão para mim e ela veio. Ela falou: Daniel, nós esquecemos a janela aberta. E nós nunca esquecemos a janela aberta, irmãos. Mas naquele dia a janela estava aberta. Aí o Espírito Santo falou para mim: eu cuido dos detalhes. Irmãos, Deus, Ele cuida dos detalhes. Se você tiver uma vida íntima com o Senhor, Ele vai cuidar de cada detalhe da sua vida. Seja no levantar,
seja no deitar, durante o seu dia, na noite, na madrugada, Ele vai cuidar de você. Se você tiver uma vida íntima com Deus, você vai perceber que o mundo sobrenatural, o mundo espiritual vai começar a ficar palpável para você. Agora, lendo a palavra e obtendo conhecimento, nós vamos entender que Jesus, Ele ganhou essa condição para nós. Jesus, Ele ganhou a condição de termos um relacionamento íntimo com Deus o Pai. Nós acabamos de ler o que, irmãos? Que Jesus estava numa cruz, num lugar onde Ele não merecia estar. Quem merecia estar ali naquele lugar somos nós. Mas a palavra de Deus vai dizer que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele levou sobre si, que através das suas pisaduras nós fomos sarados, curados. E quando Ele estava ali, no seu último suspiro, Ele entrega o seu espírito ao Pai. A palavra vai dizer que o véu foi rasgado. Que véu é esse? O sumo sacerdote, irmãos, no Antigo Testamento, era aquele que representava o povo que estava em pecado. Então ele entrava dentro daquele lugar, ele atravessava o véu, e ali naquele lugar ele sacrificava, e nós já conhecemos a história. Só o sumo sacerdote entrava no lugar chamado Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote tinha acesso àquele lugar. Jesus, Ele conquistou para nós, irmãos, essa condição. O véu é rasgado de cima a baixo. E daí, irmãos, Jesus, Ele não nos dá acesso para entrar naquele lugar. O que acontece é, quando o véu é rasgado de cima a baixo no templo, não somos nós agora que vamos entrar, é Deus que sai de lá. Não somos nós agora que todo ano vamos ter que ir lá e entrar naquele lugar para oferecer sacrifícios por causa do nosso pecado. Não! A condição que Jesus nos dá é, Deus, Ele sai daquele lugar e entra dentro do homem. O Santo dos Santos agora, em que o homem tem a condição de entrar, não é mais no natural, porque a palavra de Deus vai dizer que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Agora, irmãos, a condição que nós temos, nós quem? Todo aquele que entregou a sua vida a Jesus, recebeu essa condição de ser feito filho de Deus, e agora tem esse livre acesso para entrar no lugar santo. A palavra de Deus vai dizer assim, que o tabernáculo, o lugar onde ficava a arca, o lugar onde o sumo sacerdote entrava, era um espelho, era um reflexo, era a sombra daquilo que estava no céu. Então, se existia um lugar santo dos santos na terra, era a sombra daquilo que existe no céu. E o que Jesus nos deu a condição é de entrar nesse lugar espiritual, que não está aqui na terra, mas está lá no céu, o lugar aonde é o lugar da habitação de Deus. Nós, irmãos, que somos filhos de Deus, temos agora esse livre acesso para entrar nesse lugar. Você já ouviu isso, irmãos? Já foi pregado isso aqui, né? Mas nós pregamos para lembrar você, porque muitas vezes você tem esquecido disso. Muitas vezes a igreja tem esquecido disso.
Sabe por que a igreja sofre tanto, irmãos? Porque esquece que tem um acesso para entrar num lugar onde o pecador não tinha. Nós não tínhamos acesso a esse lugar, mas Jesus conquistou isso na cruz. Jesus conquistou isso para nós na cruz. Quando nós nascemos de novo, nós temos esse acesso. Só que nós temos que tomar posse disso. Porque, irmãos, existe um processo para chegar no Santo dos Santos. Existe um processo. Muitas vezes é cantado aqui, ó: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Amém, irmãos? E por que que tem muito crente voltando para trás e se desviando? Explica para mim. Se não sabe viver, depois de ter pisado no Santo dos Santos, por que que para a sua trajetória de fé? Por que, irmãos? Explica isso para mim. Sabe por quê? Porque apesar dessa pessoa ser salva, ela nunca pisou no Santo dos Santos. Não é porque você é crente que você já pisou no Santo dos Santos. Eu vou mostrar para você aqui essa noite que existe um processo, que existem níveis para nós entrarmos nesse lugar. Que lugar é esse? Lugar aonde Deus está. Agora entenda uma coisa: quando você entregou a sua vida para Jesus, você foi salvo. Amém, irmãos? Amém. O teu espírito já está lá. Só que o teu corpo e a tua alma ainda não desfrutou desse lugar, dessa dimensão, desse ambiente de Deus. Muitos acham que nós temos que esperar o dia que Deus nos levar daqui. O dia que nós morrermos, nós vamos morar com Deus no céu. Irmãos, só que eu não preciso esperar Deus acabar com essa matéria aqui para eu morar com Ele no céu. Eu estando na terra, eu posso desfrutar da presença do Senhor no céu. Jesus, Ele ganhou essa condição para nós. Jesus, irmãos, Ele venceu na cruz. Não foi só apenas para te salvar do inferno. Jesus ganhou essa condição na cruz, irmãos. Não foi apenas para te livrar de uma morte eterna. Quando Jesus, Ele está lá na cruz e Ele vence o pecado e a morte. Quando Jesus vence o pecado e a morte, Ele traz também para a gente, irmãos, alguns presentes. Ele conquista para nós, irmãos, algumas coisas que nós podemos desfrutar, ainda estando aqui na terra. Só que a igreja tem se limitado em viver aqui na terra, esperando morrer um dia, apenas para ser salvo. Só que isso está errado. Por isso, irmãos, e eu vou dizer no geral, irmãos, por isso a igreja tem vivido, tem sofrido. Por isso a igreja, vou dizer, a igreja no total, a igreja está uma bagunça doutrinária. Cada denominação crê uma coisa. Sabe por quê, irmãos? Porque não tem conhecimento. Não busca aquilo que o Senhor deixou para nós desfrutarmos aqui na terra.
Vamos entender isso, irmão? Você quer entender isso? Como que eu acesso o Santo dos Santos? Como que eu entro no Santo dos Santos? Pastor Daniel, eu sou salvo, entreguei minha vida para Jesus. Mas como que eu vou viver no Santo dos Santos? É possível, irmãos. É possível. É possível viver no Santo dos Santos, porque o Santo dos Santos, irmãos, nos protege de fofoca. É possível viver no Santo dos Santos, irmãos, porque o Santo dos Santos nos protege de maledicência. É possível viver no Santo dos Santos, porque o Santo dos Santos, irmãos, nos livra do adultério. É possível viver no Santo dos Santos, porque o Santo dos Santos, irmãos, nos coraja a viver uma vida santa. Vou te perguntar, não precisa responder, só pensa. Porque a vontade de Deus é que nós façamos parte de uma igreja santa, sem mácula. Uma igreja que ama. Uma igreja que não busca o seu próprio interesse. Quando eu estou falando de igreja, irmãos, eu estou falando de nós, tá? Estou falando de denominação, estou falando de igreja de Jesus. Eu te pergunto, irmãos, como está a igreja de Jesus aqui na terra? Como está a igreja de Jesus? Como está a sua vida aqui na terra? Como nós estamos vivendo aqui na terra? Sem mácula? Em santidade? Não, irmãos. Às vezes nós buscamos o nosso próprio interesse. Às vezes, sabe por que as coisas não funcionam? Porque nós queremos fazer do nosso jeito, não buscamos o interesse e a vontade de Deus. Nós temos que aprender, irmãos, porque nós gostamos muito de falar isso, que a vontade de Deus seja feita, que seja feita a vontade de Deus. Mas será que todas as vezes que você tem que tomar uma atitude na sua vida, você tem colocado o seu joelho para orar para Deus, para Ele orientar você naquilo que tem que ser feito? Ontem nós estávamos no monte, irmãos, e nós oramos. Nós oramos pelos encontros, nós oramos pelo acampamento, nós oramos pela liderança da igreja, nós oramos por cada vida aqui, nós oramos, pedimos direção de Deus. E será, irmãos, que nós estamos submissos à vontade de Deus naquilo que Ele quer para nós? Muitas vezes não estamos, não. Muitas vezes, irmãos, Deus nos manda fazer assim e nós fazemos de outro jeito. Muitas vezes Deus nos manda pregar esse texto, nós pregamos outro. Muitas vezes Deus nos manda falar da palavra dele lá no trabalho e nós somos omissos, negligentes, fracos, covardes. E daí, irmãos? O véu se rasgou. Nós temos a palavra para nos ensinar como devemos viver aqui na terra. Nós temos a palavra, irmãos, para nos ensinar até como devemos cultuar a Deus. Você sabia que tem uma forma, um jeito de cultuar a Deus? Nós temos que cultuar a Deus com reverência, irmãos. E deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Não tranque o seu coração agora, tá? Abra o seu coração para aquilo que eu vou falar. Principalmente os pais aí. Irmãos, como que você quer ensinar o seu filho a viver na igreja, na presença de Deus, na presença do Senhor,
Está preparado, irmãos, para ouvir? Está preparado? Amém? Irmãos, na hora do culto, não dá celular para o teu filho, não. Não distraia o seu filho enquanto Deus está falando. Eu me lembro, quando eu era pequeno, a gente tinha escola dominical, domingo de manhã, e a escola dominical durava 3 horas, irmãos. Não tinha salinha, às vezes, para as crianças. E daí eu pequeno, meus irmãos pequenos, meu pai, minha mãe, falava assim, ó, nós vamos entrar na igreja, vocês vão sentar, vocês vão ficar quietos, prestar atenção. Às vezes, irmãos, estava falando de escatologia, nós estávamos quietos, prestando atenção. Eu me lembro uma vez que eu me levantei, comecei a conversar com o coleguinha atrás. O meu pai falou uma vez, senta, senão eu vou te levar lá para fora. Só que eu insisti, irmãos, desobedeci. Sabe o que meu pai fez? Vem aqui, me levou lá fora. A Bíblia ensina isso, tá? Não se escandalize, o mundo não conhece isso, mas a Bíblia ensina isso. Pegou uma varinha, limpou ela, tudo bonitinho na minha frente, deu uma só. Irmãos, nunca mais eu conversei durante o culto, durante uma reunião, durante uma escola dominical. Aquilo ali, irmãos, eu falo para você que eu fui aprendendo a Bíblia, foi naquele tempo que eu escutava homens e mulheres de Deus falando coisas que às vezes eu não entendia, mas eu aprendi a ter temor e reverência. Quando Deus está falando, desde pequeno eu aprendi a ter temor e ter reverência. Eu fui ensinado assim. Pais e mães, pai e mãe, pais, você tem todo o direito de dar o celular para o seu filho. Só que ao mesmo tempo que você está dando o celular para ele, você pode ensinar a ele a ter temor e reverência. E eu fui aprendendo, irmãos, fui tendo conhecimento da palavra, fui crescendo, ouvindo, desde pequeno. Irmãos, nós temos que deixar um legado para os nossos filhos. E o maior legado que nós temos que deixar para os nossos filhos é uma vida com Deus. Semana retrasada eu sentei com os meus filhos, eu falei para eles assim, ó, vocês vão ser melhores do que eu sou e do que eu vou ser. Vocês vão ser melhores. Vocês vão orar melhor do que eu oro. Vocês vão pregar melhor do que eu prego a palavra. Aquilo que eu errei, vocês vão fazer direito. Irmãos, somos nós os pais que damos direção para os nossos filhos. Esse é o legado que nós podemos deixar. Conhecimento da palavra, graça, unção, vida com Deus. E como eu entro nesse lugar? Como eu entro nesse lugar, irmãos, do Santo dos Santos? Vamos aprender? Amém? Amém, irmãos? Arnan, faz favor, vem aqui, meu irmãozinho. Você que já está acostumado com o púlpito, você vai me ajudar. Pega uma cadeira ali. Coloca uma cadeira aqui, ó. Vamos ver na prática, irmãos, como que isso acontece? Agora vem aqui. O Airan, irmãos, ele se converteu. O Airan se converteu. Quando ele se converte a Jesus, Jesus ele salva ele. Amém? Ele salva ele aonde, irmãos? No Espírito. Repete comigo. Ele salva no Espírito. Aqui, irmãos, é o lugar da carne. O Airan está aqui, ó. Aqui é a alma do Airan.
aqui é o Espírito. Esse lugar aqui, Deus, Ele coloca o Airã aqui, o Espírito dele aqui. O Espírito do Airã está salvo, irmãos, amém? Só que nós temos 3 níveis de salvação: salvação no corpo, salvação na alma e salvação no espírito. Jesus ganhou isso para nós, irmãos. O véu se rasgou, Jesus ganhou isso para nós. Paulo, ele vai dizer assim, ó, para nós, irmãos, desenvolvermos a nossa salvação. Quando Paulo fala isso, Paulo está falando para os crentes. Só que eu entendo que quando eu sou salvo por Jesus, eu sou salvo uma vez só, amém? Salvo para todo sempre. Então, quando Paulo fala assim, desenvolver a vossa salvação, ele não está falando da salvação do Espírito, ele está falando da salvação da alma. Porque é aqui na alma que nós vamos obter libertação de alguns pecados que ainda ficou em nós. É aqui na alma, irmãos, que nós vamos ser sarados na alma de doenças na alma, algumas coisas que ainda nós carregamos do passado. É aqui, é aqui. A salvação, irmão, já foi garantida para o Airã. O Espírito dele foi colocado, irmãos. Efésios capítulo 1 vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Nas regiões celestiais. Ou seja, por que que ele já nos abençoou? Porque o nosso espírito já está lá com Jesus. Já está abençoado, irmãos. Só que agora o Airã tem que tomar posse da bênção. O Airã, ele está na carne. Entregou a vida para Jesus, o espírito está salvo. Ó, nós falamos aqui, irmãos, que o véu foi rasgado e deu acesso ao Santo dos Santos. Então era isso aqui, ó. Era o átrio, o lugar santo e o Santo dos Santos. O átrio representa a carne, o lugar santo representa a alma, e o Santo dos Santos, irmãos, representa o Espírito, que é aonde Deus está. Agora vamos lá. O Airã, irmãos, joelho, Airã. O Airã foi ensinado que a gente tem que ler a palavra, amém? E na palavra fala que a gente tem que orar, amém, irmãos? Aí o Airã começou a ter conhecimento da palavra, ele vai começar a orar. Aí o Airã, só que o Airã está na carne, irmãos. Todos nós, quando começamos a orar, nós começamos na carne. Todos nós. O Airã, ele começa a orar pela mãe. O Airã, ele começa a orar pelo trabalho. O Airã, irmãos, pede pelo casamento. Ai, Senhor, casamento, vou casar. Vai, Airã, vai casar, né? Amém. Ai, Senhor, dá recurso. Traz provisão para mim, Senhor, traz provisão. E o Airã está orando. Meia hora já se passou. Só que o Airã, irmãos, começa a se dispersar, o cachorro latindo lá fora. A moto passou na rua e o Airã está ligado na moto. Aí de repente, irmãos, o Airã está com fome. Aí sabe o que o Airã faz? Para de orar, vai lá comer. Porque ele pensa assim: depois eu continuo. Aí no continuo, Airã vem de novo. Vai, ajoelha, Airã. Começou a orar de novo. Sabe o que ele começou a orar, irmãos? Pela mãe. Ai, Senhor, casamento. Ele começou a repetir tudo. Porque aqui, irmãos, na carne, repete comigo assim: na carne é o lugar de repetição.
E aqui ele fica repetindo, irmãos. Amanhã o Airã vai ajoelhar de novo. E ele vai começar a orar de novo na carne. E ele vai começar a falar tudo de novo. Só que o Airã leu lá na palavra que nós temos que persistir. O Airã, irmãos, leu aqui na palavra, irmãos, que eu tenho a lei de persistir. Eu tenho que esperar. Esperar o quê? A manifestação de Deus. Então o Airã começa a orar de novo. Ele repete, 45 minutos já se passaram. O Airã ainda está na carne, mas ele não, ajoelhado, ele não se deu conta que quanto mais ele persiste, mais perto ele chega do próximo nível. Está orando. A fome bateu de novo, irmãos. Irmão, se o Airã para de orar, quando ele for começar de novo, ele vai começar do zero de novo. Só que o Airã, ele leu na palavra, irmãos, ele entendeu em Deus que ele tem que buscar a presença do Senhor, porque o Senhor, ele diz assim: eu sou o pão vivo que desce do céu. Então ele entende que o Senhor Jesus também é alimento. O Airã, irmãos, está com sede. Só que ele lembra que Jesus diz: vinde a mim e beba. Então o Airã continua, irmãos. 1h15 já se passaram. E o Airã não se deu conta. Ele não se deu conta que tem uma linha invisível que ele ultrapassou. Aqui, irmãos, é o primeiro nível. Que nível é esse? Nível da carne. Mateus capítulo de número 7, Jesus ele vai ensinar os discípulos a orar. E ele vai dizer assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Aqui é o lugar de pedir, mas aqui, irmãos, é o lugar de buscar. Aqui o Airã está preocupado com o casamento, irmãos, mas aqui ele está buscando a presença de Deus. Aqui ele está falando: Senhor, abençoa minha mãe. Senhor, dá um carro novo para mim. Senhor, me abençoa lá no trabalho, abençoa lá a vida do meu patrão. Senhor, eu quero casar. Mas aqui, irmãos, aqui ele até colocou um louvor, irmãos. Só que esse louvor não fazia diferença para ele. Mas aqui ele vai começar a louvar a Deus. Porque aqui, irmãos, é o lugar onde eu esqueço dos meus problemas. Aqui, nesse ambiente, é o lugar que eu esqueço que eu não tenho dinheiro. Aqui é o lugar que eu esqueço que alguém da minha família está com problema de saúde. Aqui, nesse lugar, eu esqueço, irmãos, das injúrias, das enganações. Aqui eu esqueço que eu pequei. Porque aqui, irmãos, Satanás me acusa. Aqui o diabo fala. Mas aqui, irmãos, ele só fala se eu der legalidade. Deus não está aqui. Embora Ele te ouça, Deus não está aqui. Aqui, irmãos, quem está é o diabo. Aqui ele te julga, ele te acusa, aqui ele te condena. Mas aqui, chegou aqui, eu não quero mais dar legalidade para ele, eu só louvo. Aqui eu só estou buscando. Aqui é o lugar onde eu só busco.
E daí, irmãos, eu não lembro mais de comer, eu não lembro mais de beber. Aqui eu não lembro mais. Eu não estou preocupado mais se o casamento vai dar certo ou não. Eu sei que Deus está no negócio. Amém, Larissa? Deus está no negócio. E ele esquece, irmãos. Ele esquece da hora. Aqui ele está preocupado com a hora. Aqui ele está preocupado no horário de dormir, horário de acordar. Tem que trabalhar amanhã cedo. Mas aqui ele esqueceu, irmãos. É tanto tempo que ele está orando. 1h30, 2 horas já se passaram. E daí tem uma linha invisível aqui, ó. Invisível. Aí, irmãos, sabe o que acontece? E ele louva. E ele fala: Senhor, tu és santo. Não há outro igual a ti. Eu só quero a tua presença. Eu só quero ver tua face. Ei, Rabás. Ele só quer escutar o Senhor aqui. Ei, Rabás, tirás. Lá, irmãos, ele escuta até o cachorro latindo. Mas aqui pode o cachorro latir, pode gritarem lá no portão. Ele não quer nem saber. Aqui, lá eu peço, aqui eu busco. E eu não paro. Aí, irmãos, ele continua orando. Ele continua orando. Aí, ele atravessou a linha invisível. Ele chegou num lugar, irmãos, que nós chamamos de lugar. Mas Deus colocou ele em uma dimensão. Um lugar onde é alinhado o Espírito dele com o Espírito de Deus. Aqui ele pedia. Aqui ele louvava. Mas aqui agora, irmãos, ele não fala mais nada. Aqui não é mais lugar de falar. Aqui você só sente, irmãos. Aqui você só sente. Aqui você não fala mais nada. Aqui você só ouve a voz de Deus. Esse lugar aqui. A Bíblia vai dizer assim, ó. Ponhang Shu foi um dos maiores pregadores que já existiu, irmãos. Arrastava a multidão. Um dia, a maior autoridade da nação dele liga na casa dele. E daí a esposa Ponhang Shu atende. E daí a pessoa fala assim: eu queria falar com o pastor Ponhang Shu. Ela fala assim: ah, seu presidente, não vai dar. Não vai dar? Não, mas quem está falando aqui é uma autoridade, eu preciso falar com ele, é urgente. Ela falou: ah, não vai dar. Sabe por quê? Porque ele está falando uma autoridade maior do que o Senhor. Ponhang Shu, irmãos, entrava no quarto e ficava horas orando. Horas orando. Irmãos, não é fácil você sair daqui. Não é fácil você sair daqui. Aqui, irmãos, aqui é onde nós mesmos nos condenamos. Aqui, nesse lugar aqui. Aqui, irmãos, é o lugar onde Satanás esmaga a nossa mente. Só que a palavra, irmãos, nos ensina que nós temos que persistir. Persistir. Aqui agora, irmãos, olha, nós entramos no Santo dos Santos. Irmãos, sabe por quê
As pessoas têm voltado para trás, porque, irmãos, não experimentou isso aqui, ó. Não tem experimentado isso aqui. Sabe por quê? As pessoas não têm conseguido, irmãos, suportar as afrontas de Satanás, porque não chegou aqui, ó. Só que essa é uma condição, irmãos, para todos nós. Não é para alguns, é para todos nós. O Senhor conquistou para mim, conquistou para você também essa condição. O véu foi rasgado, foi para isso aqui, ó. A morte lá na cruz, o sangue derramado, te salvou. Só que o véu se rasgou, foi para isso aqui, ó. Esse lugar aqui, irmãos, é de intimidade. Se você nunca saiu daqui, você não sabe o que é viver uma intimidade com Deus. Você não sabe o que é. Sem responder, irmãos, pensa. Aonde você tem estado? Na carne, na alma ou no espírito? Como tem andado sua vida? Como tem sido a sua fé cristã? Você acha, irmãos, que vir no culto de domingo, bater o ponto já é suficiente? Você acha mesmo que dar dízimo e oferta já é suficiente? Você acha mesmo que trabalhar no encontro já é suficiente? É isso que você pensa? Você acha que ser líder de GPS já é suficiente? Você acha que cantar aqui na frente ou pregar aqui na frente é suficiente? Irmãos, isso não é nada. Aliás, só consegue fazer isso com excelência quem vive aqui, ó. Só consegue viver desse jeito e servir na obra do Senhor quem vive aqui, ó. Quem suporta os processos para chegar aqui, irmãos. Aí, irmãos, Deus, Ele pega o Airan aqui nesse momento aqui, ó. Comunhão. Essa é a verdadeira comunhão com Deus. Não é isso aqui, ó. Isso aqui é comunhão com Deus. Quem nunca chegou aqui, nunca teve comunhão com Deus. Você pode até ter sido salvo já, mas você ainda não teve comunhão com Deus. Eu vou te explicar o que é isso aqui. Esse momento aqui, irmão, sabe o que é isso aqui? É aquilo que nós vamos viver a eternidade no céu. Só que o que Jesus conquistou para nós eu não preciso esperar lá, eu já posso viver aqui. Você já pode viver no céu aqui. Deus, Ele te coloca. Deus, Ele te deu essa condição. Amém, né? Isso aí. Coloque-se em pé, irmãos. Primeira Coríntios, capítulo de número 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne.
Mas aqueles que se unem ao Senhor é um espírito com Ele. Não, irmãos, eu vou repetir esse versículo. Mas aqueles que se unem ao Senhor é um só espírito com Ele. É um só. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Pergunta para o seu vizinho: você sabia que o teu corpo é templo do Espírito Santo? Pergunta para ele aí. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes ele não sabe. É templo. E ele diz assim, ó: é templo do Espírito Santo que estás em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Irmãos, quando você está aqui orando, você não é de você mesmo. Você tem que entender isso. Paulo, ele diz assim, ó, sabe por quê? Porque, irmãos, porque o corpo, irmãos, odeia orar. O corpo odeia ler a palavra. Mas Paulo diz assim, ó: eu subjugo o meu corpo à escravidão e digo: corpo, ore. Corpo não quer orar? Mas eu ordeno: ore. Porque o nosso corpo não é nosso mesmo. Porque fostes comprado por preço. E agora, pois, glorificai a Deus através do vosso corpo. Irmãos, você tem que glorificar a Deus através do seu corpo. Através de você, Deus tem que ser glorificado. Através de você, Deus tem que ser louvado. Através de você, Deus tem que ser adorado. Você é templo. Você é um só com Ele. Só que, irmãos, a igreja parece que ela se esquece disso. Então Pedro, ele diz: eu só quero lembrar vocês: crescei no conhecimento e na graça. Crescei no conhecimento e na graça. Eu só quero lembrar vocês, porque vocês se esqueceram. Crescei no conhecimento e na graça para com o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Ele!